Alô. Bom dia, queridos. Benção estarmos juntos. Você pode se colocar em pé, nós orarmos e nesta manhã experimentarmos ainda mais daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós aqui, né? Para nós todos que já estávamos aqui desde o primeiro culto, foi muito especial o que Deus já fez hoje no primeiro momento que estávamos juntos. Mas tem algo que eu creio, que Deus sempre faz novas todas as coisas, e o que Deus tem para fazer nesse segundo culto, nesse momento que você está aqui, com certeza é algo de especial para a tua vida, porque Deus sempre tem algo de especial para cada um de nós. Então quero orar junto com você e dedicarmos esta manhã, dedicarmos esse tempo ao Senhor em celebração ao seu nome, e buscarmos dele aquilo que ele também tem preparado aí para cada um, né? Com certeza você veio aqui essa manhã muito mais só do que um programa, uma rotina, um costume, um hábito. Você veio aqui porque sabe que nós podemos juntos encontrarmos a presença do Senhor também neste momento e neste lugar. E as palavras do Senhor nos diz que onde estivessem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele estaria. Então dá uma olhadinha para o lado aí, vê quanta gente já tem mais do que 2 ou 3 aqui. Então já dá essa olhadinha para o lado, já dá um bom dia aí para quem está pertinho de você. Isso, na frente, atrás aí, muita gente boa, aonde juntos nós vamos poder adorar e louvar ao nome do Senhor, amém? Eu quero junto com você orar nesse tempo e pedimos, Senhor, se faça presente aqui neste lugar, que a presença do Senhor, que o Espírito Santo do Senhor tenha liberdade na nossa vida aqui nesta manhã. Pai querido, diante do Senhor é que nos reunimos, é diante da presença do Senhor que estamos, e um dos sentimentos que alegra o nosso coração é saber que em todo o tempo os olhos do Senhor estão voltados para a nossa vida, para as nossas necessidades, mas principalmente para as intenções do nosso coração. E que nesta manhã, mais uma vez, nesse tempo juntos, que a principal intenção do nosso coração seja encontrar o Senhor mais uma vez. Espírito Santo do Senhor, tenha liberdade aqui neste lugar. Que sejamos envolvidos, Pai, pelo afago, pela presença do Senhor. E aquilo que o Senhor tem preparado para cada um, possa ser recebido como alegria, como transbordar desse mover do Senhor em nosso meio. Louvamos o Teu nome, é o Senhor quem nós buscamos e quem cremos. Por isso pedimos a Ti e dedicamos a Ti também tudo que está preparado para esse culto, Pai. Muito mais do que um programa, são vidas colocadas diante do Teu altar. O Senhor é bem-vindo aqui neste lugar. O Senhor é o nosso principal alvo aqui nesta manhã. Então, Pai querido, manifesta o Teu poder e aceita a nossa adoração. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Vamos adorar o Senhor juntos cantando que Ele é digno de toda essa adoração. Amém. Motivos temos para cantar, somos livres para te exaltar. Nova vida nós temos em Jesus. Atraídos pelo teu amor, alcançados pelo teu perdão, já não há mais condenação. Juntos podemos cantar. Santo, Santo é Senhor, todo poder está em tuas mãos, dignas de adoração. Senhor,
acima de todos estás. Mil motivos temos para cantar, somos livres para te exaltar. Nova vida nós temos em Jesus. Atraídos pelo teu amor, alcançados pelo teu perdão, já não há mais condenação. Juntos podemos cantar. De adoração, toda honra e louvor damos a ti, Senhor, que nos resgatou, acima de todos estás. Santo, Santo é Senhor. Que é santo, o Deus supremo, o Senhor que está conosco em todo o tempo. Quando nós declaramos que Ele está aqui conosco, querido, é porque não é nada que se compare ao Senhor, amém? Deus supremo és, soberano em glória. Só os homens. És em sua formosura, és incomparável, maravilhoso em sua majestade. Deus supremo, Deus supremo.
Aleluia. Aleluia. Amém. Você pode tomar assento, querido. Nós vamos juntos nesse momento participar dessa festa, dessa celebração de batismos, aonde celebramos o nome do Senhor. Amém. Nós estamos aqui nesse dia de festa, estamos tentando organizar porque é tanta gente, né? A gente está feliz por esse tempo e nós estamos aqui como igreja recebendo esse pessoal. Normalmente a gente faz assim, de os convidados darem um sinal, a gente vai fazer isso. Mas eu queria que toda a igreja desse um sinalzinho de tchau aqui agora para todo mundo. Vem, olha só. Essa é a família espiritual de cada um de vocês. Bem-vindos a essa família, não é? Nós queremos receber agora aqui algumas dessas pessoas para confirmar essa decisão de fé publicamente hoje. Estão conosco aqui o Luan, Romildo, o Felipe e o Fábio está aqui comigo. Os familiares que estão aqui, os convidados, por favor, façam um sinal. Nós estamos felizes de receber cada um de vocês. Que Deus os abençoe. Queremos perguntar para cada um de vocês: Jesus Cristo se tornou, por uma decisão pessoal, o único Senhor e Salvador da vida de vocês? Sim. Então, mediante a sua pública profissão de fé, nós, como ministros do Evangelho, os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pronto, organizando. Estou com o Afonso aqui, o irmão dele, que é o Alexandre, o Luiz e o João. Então os dois irmãos vão descer as águas juntos aqui com todos eles. Os seus familiares e convidados, por favor, podem também dar a sua demonstração aqui da presença. Que gostoso, não é? Aleluia. Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da vida de vocês? Sim. Então, mediante a sua pública profissão de fé, nós, como ministros do Evangelho, os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como Senhor. Vai começar agora? Falo já agora? Tá bom. Então nós estamos aqui com o Felipe, com o Luiz e o Lucas. Por favor, os familiares mais uma vez podem dar um sinal. Que bom ter vocês conosco. Nós queremos perguntar para cada um de vocês: Jesus Cristo se tornou para vocês, numa decisão pessoal, o único Senhor e Salvador? Sim. Então, mediante a sua pública profissão de fé, nós, como ministros do Evangelho, os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como Senhor. Essa semana foi comemorada a semana do deficiente intelectual, da deficiência intelectual. E o pastor Adoniran, com um grupo agora que está pela primeira vez batizando deficientes intelectuais que são parte do alvo evangelístico dessa igreja, são igreja conosco, estão se tornando igreja conosco. É uma alegria muito grande receber cada um deles aqui. Então estão conosco aqui agora Demerson, a Juceli e a Merienque, com a discipuladora, né? A Érica juntos. Os familiares, por favor, um sinal da sua presença. Olha lá, que bom, né? Glória a Deus. Nós queremos perguntar para cada um de vocês: Jesus Cristo se tornou, numa decisão pessoal, o único Senhor e Salvador da vida de vocês? Sim. Então, mediante a sua pública profissão de fé, nós, como ministros do Evangelho, os batizamos em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Juliane, a Noeli e a Ana. Os familiares, por favor, também podem dar o seu sinal. Que prazer ter vocês aqui. A célula presente, olha que coisa boa, né? Jesus Cristo, Ele é o único Senhor e Salvador da vida de vocês? Sim. Aleluia. Então, mediante a sua pública profissão de fé, nós, como ministros do Evangelho, os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus, que tempo bonito e emocionante. Estamos terminando esse tempo com a Rafaela. E eu queria perguntar se tem familiares também presentes, a célula presente. Que bom ter vocês aqui. Que o Senhor também esteja ministrando no coração de vocês. Rafaela, você está num tempo de testemunho público aqui. Queria te perguntar: Jesus Cristo é para você o único Senhor e Salvador da vida? Sim. Então, mediante a sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não há outro Deus como Jeová. Não há outro Deus além do Senhor. Não há nos céus, não há na terra, não há no mar Deus como o Senhor. Não há nos céus, não há na terra, não há no mar Deus como o Senhor. Amém. Não há no céu, não há na terra Deus como o Senhor. Quantos aqui, só para eu ter uma noção aqui, quantos aqui estão num processo de discipulado? Você ainda está fazendo um discipulado? Levanta a mão aí, só para eu ver. Tem gente aqui também tem. Está chegando perto o dia que a gente vai celebrar juntos ali, né? Falta pouquinho, a gente vai estar juntos lá, celebrando ao Senhor junto com você também. Que alegria, viu? E você aí que está nesse tempo de decisão, né, querido? Fica esperando mais não. Procura aí a área de integração da igreja. Fala: olha, quero fazer o discipulado, quero me firmar com Jesus, quero caminhar com Jesus, quero conhecer mais de Jesus, para que a gente possa também continuar nesse tempo aí juntos, celebrando junto com você essas experiências de fé. Eu tenho aqui dois pedidos, um é um pedido de oração, outro é um de gratidão, e eu queria orar junto com você nesse tempo. Tem aqui um agradecimento pelas melhoras de saúde do pastor Alino Leal Braga. Ele estava no Hospital Constantine, agora já recebeu alta, está em casa, né? A família está agradecendo a Deus por esse tempo de restabelecimento dele. E também aqui um pedido de oração: faleceu o pai da irmã Verônica, então ela está pedindo oração por ela e por toda a família, para que de uma maneira especial a consolação do Espírito Santo esteja lá. Eu acho que quem já passou por isso sabe como faz diferença você experimentar o consolo do Espírito Santo de uma maneira diferente do que já é o normal. Deus sabe justamente o que uma família passa nesse momento, e Ele derrama um pouco mais dessa porção da graça dEle. Mas esse é o tempo também que eu quero orar junto com você, aquilo que são as necessidades da sua alma, do seu coração, aquilo que você trouxe hoje como expectativa sua diante de Deus. Acho que todos nós, eu e você, sempre temos algo a pedir ao Senhor. A gente sempre escuta assim, né? Poxa, muitas vezes nós pedimos e agradecemos tão pouco,
realmente, Deus tem feito coisas tremendas na nossa vida. Eu acho que você é uma testemunha desse manifestar da graça de Deus na sua vida. Mas, queridos, nós sempre vamos depender de Deus, sempre, em todas as áreas, seja trabalho, seja financeiro, seja saúde, seja emocional, seja em que área for. Só o Senhor é capaz de nos completar na necessidade que nós temos e nos responder nas orações que nós colocamos diante dele. A palavra de Deus nos diz e nos garante sim, que em todo o tempo as mãos do Senhor, elas não estão o quê? Os braços do Senhor não estão encolhidos para que não possa nos abençoar. E a palavra de Deus também nos diz que os ouvidos do Senhor não estão fechados para que não possa nos ouvir. Então nós vamos orar nesse tempo colocando essas necessidades, a sua, a minha, diante do Senhor. E se você deseja fazer isso, dobrando os seus joelhos, você fica à vontade para isso. Se você não tem condições de dobrar o seu joelho, pode ficar sentado. Se você quiser se colocar em pé, você se coloca em pé. Mas o importante agora é que o teu coração, a tua vida seja derramada diante da presença do Senhor. Queridos, Ele está aqui. O Senhor se faz presente aqui. E com certeza os olhos do Senhor estão voltados para este lugar, para toda a oração que está sendo feita neste lugar. Então eu vou dar um tempo para você, você ora, coloca diante do Senhor, e nós vamos juntos experimentar aquilo que Deus tem para falar ao teu coração e ao meu coração. Pai querido, Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor está presente em todos os momentos, Pai, nos momentos bons, nos momentos ruins, e o Senhor está sempre para nos dar o consolo que precisamos, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é grande, maravilhoso, e sempre sabe o que vai acontecer com a gente. Nos ajuda, Pai, a fortalecer a nossa fé. Nos ajuda, Pai, a ser cada vez mais dignos de Ti, Senhor. Que possamos, por onde andar, que as pessoas olhem para a gente e vejam um filho de Deus. Muito obrigado, Pai, por esta manhã, por este momento, pelos pedidos que estamos fazendo para o Senhor. Que o Senhor faça tudo o que tenha que ser necessário em nossas vidas, Pai. Mas principalmente, que se cumpra a Tua vontade em nossas vidas. Porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Muito obrigado, Pai. Eu Te amo de paixão e declaro o meu amor aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quanto nos ama Jesus, quanto nos ama Jesus, por nós sofreu na cruz, morreu. Cristo te ama, Cristo me ama, quanto nos ama Jesus. Foi ao Calvário por mim. Quem pode amar tanto assim? O que Ele fez, ao mal desfez. Cristo te ama, Cristo me ama, quanto nos ama.
Aleluia! Que coisa gostosa é ser amado pelo Todo-Poderoso Senhor da nossa vida, não é? Louvado seja Deus. Bom, primeira coisa que eu queria saber é se a gente tem pessoas que nos visitam aqui nessa manhã. Então, se você está nos visitando, por favor, fique em pé. A gente queria conhecê-lo agora, né, e reconhecer aqui a sua presença. Obrigado, quanta gente que está aqui, olha só. Queria que a gente desse uma salva de palmas aí para os nossos visitantes, dizendo que eles são bem-vindos. E que alguém da igreja chegasse perto, desse um abraço, e olha, seja bem-vindo, que alegria você estar aqui conosco. É um prazer muito grande receber cada um de vocês nesta manhã conosco. Eu costumo dizer, vou repetir sempre, né, que um dos lugares que a gente se sente mais à vontade é a casa do Pai. A gente vai visitar o Pai, né? É uma coisa gostosa. Então eu quero dizer que você está na casa do seu Pai eterno, Deus Todo-Poderoso. Sinta-se à vontade, porque a casa não é minha nem sua, é do Todo-Poderoso Senhor, e a gente está juntos aqui para adorá-lo, não é? Muito bem, eu queria dizer também para você que está nos visitando, que nós gostaríamos de dar para você uma lembrança da sua presença aqui, para você lembrar desse dia, não é? Então na saída tem lá um stand, um cantinho do visitante, lá na integração. No final do culto você aparece lá e diz, sou visitante, você vai ganhar o presente que a igreja preparou. É um mimo, não é um presente, né? Você não vai levar aí, né? É um mimo, dizendo, olha, que bom que você esteve aqui conosco, e a gente poder recebê-lo aqui nessa manhã na casa do nosso Pai eterno. Bom, tenho aqui algumas informações para você. A primeira delas é que no final desse culto, lá no salão social da igreja, tem almoço. Sempre domingo de manhã tem almoço, e no final do culto da noite a gente tem um lanche lá. Esse almoço sempre é feito por um dos ministérios da igreja. Ele é vendido naturalmente para cobrir as despesas, e também tem uma certa margem. Essa margem ela é dedicada a um projeto, e o projeto de hoje que está sendo abençoado é a nossa congregação Vila da Fé. Essa congregação comprou terreno e ela está literalmente em tendas, né? Foi construída uma tenda ali no terreno, uma tenda bem simples, e eles estão lá, e o sonho é poder levantar o templo deles lá, e esse almoço é para ajudar nessa campanha de construção do templo da nossa igreja, da nossa congregação em Vila da Fé. Então, se você almoçar lá, além de ter um tempo gostoso de comunhão, você está abençoando um projeto missionário aqui da nossa igreja. Segunda informação que eu queria dar para você é que os jovens casais, quantos aqui são casados? Levanta a mão, deixa eu ver aqui. E quantos se consideram jovens? Fica de pé. Se é velho, fica sentado. É ruim, hein? É ruim, hein? É ruim, hein? Então você que é jovem casal, é com você que eu estou falando, pode sentar aí, querido. É o seguinte, os jovens casais têm várias atividades aqui na nossa igreja, e agora no dia 2 de setembro, tá? Eles vão fazer um jantar evangelístico. É um tempo onde a gente tem comunhão, a gente come juntos, e alguém dá um testemunho, conta alguma experiência muito interessante da graça de Deus com relação à família. E eles estão convidando aqueles que queiram participar, e se você quiser convidar alguém para estar junto nesse jantar, então você pode procurar o stand dos jovens casais, logo na saída do culto, eles podem lhe dar mais informações. Uma grande oportunidade isso, né? A gente pode usar para abençoar vidas. Eu sempre indico alguns livros aqui para vocês. O primeiro deles é esse aqui, assim fica melhor, né? Heróis da Fé, escrito por Orlando Boyer. Eu devo ter lido esse livro quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos, eu acho, tá? E esse livro saiu depois, ficou esgotado muitos anos e voltou agora a ser editado pela CPAD. É um best-seller. Depois que ele foi reeditado pela CPAD, ele já vendeu 300 mil exemplares aqui no Brasil, tá? E é um livro delicioso de ler. Ele conta a história, se não me engano, de 21, eu acho que são 21 homens, ao longo da história, gente como a gente,
que Deus pôde usar e que fez diferença. São pequenas biografias. A gente vai lendo assim e vai ficando encantado de ver como a graça de Deus se manifestou na vida das pessoas. Você vai ler, eu tenho certeza que vai ser edificado. Você pode encontrar aqui na livraria da igreja. Segundo livro que eu queria indicar para você, esse aqui, Sinais de Perigo no Casamento, né? Olha, tem bandeira amarela, tem bandeira vermelha, não só na conta de energia, viu? Tem bandeira amarela e vermelha no casamento também, e a gente pode perceber sinais de coisas que não estão bem, e às vezes se a gente não tratar, vai ter dificuldades. Então esse é um livro do Nathaniel Sabino, muito interessante para você ler. Esse aqui já indiquei algumas vezes, a Igreja no Século 21, foi escrito por um dos teólogos já falecido do século 20, mais importantes, mais assim, profundos, não é? E ele trata, são uma coletânea de 4 livros, e trata sobre questões assim, do dia a dia nosso. O que a Bíblia fala sobre o marxismo? O que a Bíblia fala sobre o capitalismo? O que a Bíblia fala sobre a igreja no momento de hoje da nossa história? Então, um livro muito profundo, muito sério, tem muitos valores. Eu me lembro que um desses, chamado Manifesto Cristão, que está aqui, eu fui para a minha aula de psicologia e cheguei mais cedo, comecei a ler. Eu gostei tanto que eu não assisti nenhuma aula naquela manhã, terminei o livro de manhã cedo, porque era uma coisa assim que eu não consegui largar, de tão interessante que foi a leitura desse livro. Então eu queria sugerir para você, vale a pena, são coisas do dia a dia que a gente lida com elas todo o tempo, e que envolvem filosofias, que a gente nem sabe que são filosofias e ideologias que estão dentro do nosso dia a dia. Então você pode adquirir também esse livro lá na nossa livraria aqui da igreja. Queria pedir para você que estivesse orando por alguns motivos essa semana, e algumas pessoas, tá? Nós recebemos, voltou agora recentemente da Turquia, um casal de missionários nossos. Ele veio para um tratamento médico. Lá na Turquia descobriu um câncer agressivo, então fez uma consulta semana passada, já fez uma consulta sexta-feira, parece que vai fazer segunda-feira uma outra consulta para definir o tratamento. Mas é um momento muito delicado, um momento de angústia, de tristeza, de preocupação, e eu queria pedir para vocês estarem orando por esse casal, filhos nossos aqui da igreja, seminaristas nossos, filhos de irmãos nossos aqui, que estão vivendo esse momento tão difícil, né? Casal jovem, não é? Para a gente estar orando por eles. Segunda questão que eu queria que você estivesse orando é pelo pastor Paulo Davi. O pastor Paulo Davi fez uma cirurgia semana passada, retirou um tumor do seu braço. Esse tumor saiu, a análise deu como um cancerígeno. Ele já fez outros exames. Segunda-feira agora está fazendo uma bateria de exames, não sei, quase a semana toda, não é? Porque tem alguma suspeita de alguma coisa que a gente não sabe o que é, também no fígado, e isso tudo gera muita ansiedade, muita angústia, não é? Então eu queria pedir oração por ele. Posso pedir oração para vocês? Ok? Orar por ele, tá? Terceiro motivo de oração, tá? É pela nossa casa, por mim, pela Cleusa, não é? Mais ou menos 2 semanas atrás ela fez os exames de acompanhamento da sua enfermidade. Esses exames apareceram com algumas alterações importantes. O médico veio conversar conosco e está suspeitando que alguma outra coisa esteja surgindo. Então fizemos os exames para isso, a gente não sabe ainda o que é. Esses exames devem ficar prontos agora no começo de setembro. Isso tem sido um tempo de muita ansiedade, de muita angústia. Mexeu muito, porque, puxa vida, a gente já está lutando com uma, agora aparece a segunda. Então o que é isso e tal? E preciso de oração de vocês, que vocês estejam orando por nós.
Além disso, essa semana eu vou estar viajando para completar ou para continuar parte dos estudos que eu estou fazendo. Eu tinha suspendido, mas aí o tempo você tem um prazo para terminar os seus estudos, ele está vencendo, eu estou tentando vencer o prazo antes que ele me vença, não é? Então eu vou para um ciclo de estudos lá em Londrina, com toda essa situação de preocupação e preciso da graça de Deus lá e da graça de Deus aqui. Queria pedir oração também, porque na semana seguinte, os Gideões Internacionais, tem Gideão aqui? Levanta a mão, tem alguns, não é? Então os Gideões Internacionais vão ter o seu congresso nacional aqui em Curitiba, e a nossa igreja, eu e Michel, fomos escolhidos pelos Gideões para sermos os palestrantes durante a semana. Então eu vou pregar 7 mensagens, o Michel vai pregar mais 7, né? O Michel vai pregar os jovens, e eu não sei porque me falaram para pregar os sêniors. Você sabe por quê? Não entendi ainda. Deixa eu arrumar aqui meu cabelo. Gente, então esse é um grande desafio, e a gente tem que preparar tudo isso, e é uma responsabilidade grande no meio de toda essa situação. Posso contar com a oração de vocês? Posso contar? Então orem pela gente nesse processo todo. Nós vamos estar tentando servir ao Senhor com alegria no coração. Esse sempre é o nosso desejo. Esse é o momento quando nós consagramos a Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas. Consagrar ao Senhor dízimos e ofertas é expressão de alegria, de louvor, de ação de graças, de reconhecimento da grandeza de Deus. É lembrar que todo dia, quando você acorda e dá aquele suspiro, é porque o sopro da vida está em você, e esse sopro veio do Senhor sobre a tua vida. É lembrar que a boa mão do Senhor te acompanha quando você sai pela porta da sua casa, que os anjos do Senhor estão acampados ao redor de todos aqueles que temem a Deus, e diz a Bíblia, e os livra, não é? É lembrar que a gente tem uma graça que está sobre nós, que a gente às vezes nem percebe, e então quando a gente pensa quem é Deus, e o que Ele tem feito por nós, a gente tem prazer de entregar o nosso dízimo, a nossa oferta alçada, e isso é expressão de alegria. Essa semana eu estive falando em São Paulo, sexta e sábado, falei lá, mas pude ouvir vários pregadores. Eu ouvi uma coisa tão preciosa. Eu ouvi de um irmão já mais de 70 anos de idade, que foi missionário no Egito, e esse homem chegou lá com um projeto de editar livros, não é? Lá no Egito, para ser material de evangelização. E eles fizeram uma pesquisa, e naquela época, menos de 0,1% da população jovem do Egito lia livros. Ele falou, bom, o que eu vim fazer aqui? Não vai dar certo publicar livros. Daí eles fizeram uma segunda pesquisa, e descobriram o que esse povo faz então. E descobriram que eles liam revista em quadrinhos, histórias em quadrinhos. Então eles disseram, tá bom, nós vamos publicar histórias em quadrinhos evangélicas no Egito. E aí então eles começaram a produzir, mas não tinham quem distribuísse. Eles começaram a orar, e a história é longa, e pediram para uma distribuidora, ela não aceitou, pediram de novo para a mesma distribuidora, ela não aceitou, simplesmente porque era uma organização muçulmana. Mas pela terceira vez, quando pediram, por um milagre de Deus, eles aceitaram, e aí esses quadrinhos foram distribuídos ali em todo o mundo muçulmano, porque quem distribuía era uma editora muçulmana. Bom, isso foi em 70, muita coisa mudou desde então, e aí Deus deu a visão para esses homens de colocarem canais de satélite. Eles têm 5 canais de satélites espalhados e cobrindo toda a área daquele mundo, não é? E 15 milhões de pessoas assistem os programas evangélicos todos os dias no mundo muçulmano. E eu fiquei pensando, que coisa tremenda.
Porque Deus semeia sonhos, Deus dá visões, Deus dá os recursos, e coisas tremendas de Deus começam a acontecer. Ele começou a ler para a gente os testemunhos dos e-mails que são mandados, de pessoas que se converteram e que não têm igreja, porque eles são os únicos convertidos numa casa, porque através da televisão chegou a palavra de Deus àquele lugar. Eu fico pensando quanto Deus tem feito aqui entre nós. Deus nos deu o privilégio de ter um acesso à televisão. Hoje o nosso culto está ao vivo, mas Deus está abrindo muitas portas, mas muitas portas. Nós temos a porta aberta de entrar em mais 10 cidades do estado do Paraná: Londrina, Maringá, Cascavel, Paranaguá, eu não sei, são 10, tá? Sabe o que nos pediram? Coloca a antena e o transmissor, e por 5 anos você pode usar sem pagar nada. E eu fico pensando, isso é coisa de doido, não existe. Mas eu não tenho dinheiro, nem você, mas o meu Senhor tem, e eu estou orando por isso, e estou orando para que a palavra de Deus se espalhe sobre essa terra, e chegue a lugares que a gente nem imagina. Mas eu e você podemos fazer alguma coisa, e o pouquinho que a gente pode fazer faz diferença, porque a gente faz a parte da gente, e Deus faz os milagres. Milagre é problema de Deus, mas a parte da gente, Deus não faz. Então hoje eu queria desafiar você com alegria, além de dar o seu dízimo, a sua oferta alçada, a dar alguma oferta para essa área de comunicação, de a gente levar a palavra de Deus, para que esse sonho possa ser alcançado, da palavra de Deus chegar a todos os lugares. Eu quero dizer para você que Deus é poderoso. Quando Deus me deu a visão para a gente começar nessa área de comunicação, do rádio inicialmente, eu orei e pensei assim, olha, nós vamos levantar o dinheiro, e nunca consegui levantar o dinheiro. Comecei, aí vinha um problema financeiro qualquer da igreja, e a igreja tirava. E um dia eu falei, Senhor, assim não dá, eu estou desistindo desse negócio. E o Senhor falou, calma, o problema é meu. Hoje eu quero dizer para você que essa igreja está em 19 emissoras diferentes de rádio no estado inteiro, e até fora do estado. E eu não sei como é que isso é feito, porque a maioria dessas emissoras não são pagas pela igreja. Alguém está pagando, eu não sei nem quem é, porque Deus é bom. Já esqueceu? Deus é bom. O que Ele é? Ele é muito bom, tá? Televisão a mesma coisa. A gente começou com um programa, depois começou com 2 programas, aí Deus abriu a porta de uma emissora que compartilha 5 horas de programação. E nessas últimas 2 semanas, a gente conversando com o pessoal lá da Rede Super, o pastor Márcio esteve aqui conosco, ele falou assim, Pascoal, Deus tocou o meu coração, a chave está com você, use quantas horas você quiser aí no Paraná para fazer o que você quiser. Quando você não tiver o que fazer, vira para Belo Horizonte, porque eu estou sentindo no meu coração que Deus quer usar vocês aqui. Isso não é normal, gente, isso é milagre, tá? Deus está fazendo algo tremendo, tá? A parte de Deus Ele está fazendo, a nossa nós temos que fazer. Então hoje eu queria desafiar você a pegar algum valor, colocar aí no seu envelope, colocar TV, tá? E vem aqui e oferta, porque isso é sonho, a gente semeia com alegria, não é? Às vezes até com lágrimas, diz a Bíblia, mas a gente vai vir trazendo o fruto disso. Louvado seja Deus, adoremos ao Senhor. Senhor, eis-me aqui, vem transformar. Você pode se colocar em pé, querido, Eu sei e levantar a sua poltrona. o fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, desculpa.
descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águias nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Só você cantando assim, vem renovar minha mente. Vem renovar minha mente em Vem. teu querer, meus dias viverei Vem. no poder do teu amor. Vem. Só você ainda, junto a ti, Senhor. Junto a ti, teu amor me envolve, Vem, atrai-me, Senhor. atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Aleluia. E a graça do Senhor, o favor imerecido do Senhor por nós, é o que nos leva cada vez mais a crer naquilo que Deus faz, amém? Então cante com alegria sobre a maravilhosa graça do Senhor, amém? Maravilhosa graça, graça de Deus sem par. Como poder cantá-la, como hei de começar? Ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa
quê? É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandeça e a Deus louvai. Maravilhosa graça, traz vida perena, por Cristo perdoado, vou à mansão real. Hoje eu sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandeça e a Deus louvai. O nome de Jesus engrandeça e a Deus louvai. Aleluia! Você pode sentar-se, querido. Isso, Filipenses 4, versículo 4, a gente começou a estudar semana passada. Vamos ler juntos? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. A gente começou a estudar esse texto a semana passada, perguntando como é, o que significa a gente se alegrar no Senhor? Como é que a gente pode se alegrar? Sempre no Senhor. Há algumas razões que nos ajudam a nos alegrarmos sempre no Senhor. A primeira delas que estudamos foi a nossa alegria da salvação, aquilo que significa a nossa salvação. E essa alegria da salvação traz esperança, paciência na tribulação e nos ensina a perseverar na oração. Depois, no culto de domingo passado à noite, nós estudamos duas outras razões pelas quais a gente pode se alegrar sempre no Senhor, e uma delas foi a alegria de ter a palavra do Senhor, e a gente pode na palavra do Senhor aprender a vontade de Deus, sentir a sua presença, receber os conselhos para a nossa vida, e a alegria de ter essa palavra enche o nosso coração sempre. Depois aprendemos também, domingo passado à noite, que há uma alegria especial em ser cheio do Espírito. E quando a gente é cheio do Espírito, o gozo, a alegria do Senhor transborda a nossa vida. E essa é a manifestação do fruto do Espírito em nós. Mas nessa manhã eu queria olhar para mais uma razão pela qual eu posso me alegrar sempre no Senhor. E ela se encontra em João, capítulo 16, versículo 24, onde está escrito assim: até agora, vocês não pediram nada em meu nome, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Pai querido, ajuda-nos agora a viver a alegria completa na Tua presença, a experimentar da graça do Senhor, a ter a revelação daquilo que a Tua promessa já nos garantiu que é verdade, mas da presença do Senhor entre nós. Então agora, Pai, dá-nos a alegria de saber que fomos e seremos tocados pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor está aqui entre nós. É aquilo que oramos no nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus vai dizer que podemos nos alegrar sempre no Senhor por causa da oração. A oração é algo tremendo, tremendo. A gente às vezes não tem a perspectiva
perspectiva do que está acontecendo quando a gente está orando. E também, às vezes, a gente não aprende a se comunicar em profundidade com Deus. A oração traz alegria para a nossa alma, em primeiro lugar, porque quando a gente abre o nosso coração na presença de Deus, nós podemos ser tratados dentro da nossa alma. A gente se desnuda diante do Senhor, e o Senhor vem e trata a nossa alma. Eu me lembro que anos atrás estava estudando um pouquinho sobre comunicação na família, e descobri que existem vários níveis de comunicação. O livro que eu lia falava de 5 níveis diferentes de comunicação, e que às vezes, não é, dentro da casa da gente, da família da gente, a gente não desce nem ao segundo nível. Primeiro nível que esse autor dizia sobre comunicação na família era aquele que a gente conversa trivialidades. Está chovendo, está fazendo calor, não é? A política está acontecendo isso, o jornal falou aquilo, e a gente só fala disso. Mas vai chegar num nível da comunicação em que a gente desnuda a alma, em que a gente fala das coisas da gente. E chega naquele nível, essa comunicação tem um peso e um valor diferenciado. É tão sério isso, por exemplo, que há pessoas dentro da casa que não conseguem orar junto com seus familiares. Por quê? Porque está descendo a um nível de comunicação que é do espírito, da alma, que não tem intimidade para tanto. Tem gente, por exemplo, que tem muita dificuldade de orar em público. Por quê? Porque é como se estivessem tirando a roupa diante das pessoas, de tão profundo que é a área da nossa espiritualidade. Mas tem gente que ora a Deus, às vezes, sem deixar Deus tratar a alma, porque só conversam trivialidades. E é por isso que Jesus disse que as vãs repetições não são vistas por Deus como oração. Por isso que nós não rezamos. Qual é a diferença entre reza e oração? A reza é quando a gente repete decorado determinadas frases ou determinadas orações sem que haja consciência daquilo que a gente está falando. Porque quando a gente está repetindo, que nem papagaio, né, a gente não está vivendo ou sentindo. E aí Jesus disse, olha, não é isso que Deus quer. E Ele vai dizer, entra no teu quarto, fecha a porta do seu quarto, e em segredo, fala para Deus o que está aí na tua alma. E Deus vai revelar os segredos dEle para você. A Bíblia fala que existe alegria quando eu posso abrir o meu coração diante do Pai e deixar o Pai tratar a minha alma, mexer nas coisas profundas no meu coração, revelar o seu carinho, o seu cuidado, o seu interesse, o seu toque sobre nós. Mas enquanto a gente não aprende a abrir a alma diante do Senhor, a gente perde a alegria completa que Deus quer dar para a gente. Eu posso me alegrar sempre no Senhor, sim, se eu aprender a abrir a minha alma diante do meu Pai. É interessante que outra vez na família a gente pode entender isso. Às vezes a gente está em casa, a gente está vendo o que está acontecendo dentro de casa, a gente pode perceber algumas situações, a gente pode até perceber algumas emoções. A gente pode até, quem sabe, ter 99% de certeza da razão daqueles sentimentos, daquelas emoções, daquela coisa que está lá mexendo com a alma um do outro. Mas enquanto a gente não abrir o coração, não dá para tratar. A gente fica cheio de dedos, a gente não sabe como lidar, a gente não sabe como fazer, a gente não sabe como abordar, mas de repente parece que acontece um dia, aquilo eclode, a gente conversa seriamente, abre o coração e abre a possibilidade, quem sabe de chorar junto, quem sabe de tratar junto, quem sabe de sofrer junto, quem sabe de vencer juntos.
Queridos, a oração é quando a gente abre a alma para Deus. E olha, tem uma coisa, Deus já sabe, não 99%, porque Ele sabe todas as coisas, mas o que acontece é que Ele não pode tratar a nossa alma enquanto a gente não abre o nosso coração para Ele. E quando a gente abre o coração, então aquele que conhece todas as coisas e tem todo o poder no céu, na terra, é aquele que vem e nos visita com a sua graça. A oração traz alegria, porque cada vez que nós nos dobramos diante do Senhor, nossa alma pode ser tratada pelo Todo-Poderoso. É interessante porque o livro de Salmos, ele fala sobre isso. Por isso talvez o livro de Salmos seja o livro da Bíblia, um dos livros da Bíblia mais lidos. Os Salmos, eles têm vários assuntos, a gente chama de categorias. 1/3 dos Salmos são lamentos, categoria chamada lamento. E é interessante que desses 50 salmos que são lamentos, eles têm uma estrutura mais ou menos parecida. Ele começa com uma afirmação de fé, onde diz assim: eu ainda te louvarei, Senhor, por exemplo. Aí ele discorre os problemas, as lutas, as angústias, os medos, as angústias todas que estão na alma, e ele termina: ainda te louvarei, Senhor. E eu fico pensando, por quê? Porque muitas vezes a gente vai à presença do Senhor com o nosso coração quebrado, doído, machucado, mas a nossa mente está com uma verdade que nós cremos. Eu creio no poder de Deus, eu creio no amor de Deus, eu creio na misericórdia de Deus, eu creio que Ele é o Senhor da minha vida, eu creio que Ele não está dormindo, que Ele pode fazer alguma coisa por mim. Mas quando eu olho para o meu coração, eu digo: eu estou quebrado. E aí a gente começa a oração com a cabeça. É isso que o livro de Salmos mostra para a gente. E aí a gente começa a abrir a alma, para Deus tratar a nossa alma. Mas a gente não termina sem reafirmar a fé, porque agora a cabeça e a alma se uniram na expressão da sua fé. A alegria completa do Senhor vem quando nós permitimos que Deus trate a nossa alma, e a gente abre o nosso coração diante do Todo-Poderoso. Mas é interessante também perceber que a Bíblia vai nos ensinar que a oração traz alegria, não somente porque Ele trata a nossa alma enquanto oramos, porque a oração é um diálogo e não é um monólogo. Deus está falando conosco, está agindo, interagindo entre nós enquanto nós estamos orando, mas Ele também revela os seus propósitos. É algo tremendo isso. A palavra de Deus vai nos dizer de uma maneira muito enfática que Deus não faz nada sem revelar os seus propósitos aos seus servos profetas. Está na Bíblia. E é interessante isso, porque há uma dinâmica de Deus que traz alegria no nosso coração, e essa dinâmica tem a ver com a revelação do Senhor. A gente vai perceber isso, não é? Quando a gente vai orar. Quantas vezes você já foi orar, não é? E na sua oração você estava lá arrebentado, quebrado, você desnudou a sua alma, Deus começou a tratar você, você não saiu do mesmo jeito que você entrou, mas além disso, Deus começou a expressar propósitos dEle, planos dEle para a tua vida. Não é nem o porquê, nem o para quê, mas Ele está dizendo: olha, estou no controle, eu sou o Senhor, olha, está acontecendo isso, mas você não está fora dos meus olhos. Ele começa a falar com a gente, Ele revela os seus planos, a sua vontade, os seus propósitos, e de repente a gente se sente firmado na graça de Deus. É interessante perceber essa dinâmica da oração no livro de Abacuque, do profeta Abacuque. Abacuque começa a oração e ele diz: eu estou aqui na minha torre de vigia, que era uma ilustração, uma figura de linguagem do lugar de oração dele. Eu estou aqui orando,
E eu estou indignado, Deus, porque tem muita injustiça nessa terra. Essa terra é assim, assim. Ele está falando do povo dele, da terra dele, da cidade dele. E está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. E o Senhor não está fazendo nada. O Senhor tinha que fazer alguma coisa, Senhor. E aí, no momento de espera, Deus começa a falar com ele. Fala: Abacuque, você tem razão. Abacuque, esse povo é assim mesmo, é desse jeito mesmo. Olha, está acontecendo isso, eu estou vendo essas coisas. Por isso, eu estou mandando o povo da Babilônia sair de lá, vir com os seus exércitos aqui. Eles vão destruir essa cidade, vai acabar com esse governo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E aí Abacuque diz assim: não, Senhor, não era isso que eu estava pedindo, não. Vamos mudar um pouquinho esse cenário. Não era isso, não. Eu só queria que o Senhor fizesse aí uma intervençãozinha, porque essa é muito radical. E ele começa a batalhar com Deus, porque ele estava lançando a sua angústia. Deus lhe deu uma resposta que era revelação, mas não era aquilo que ele estava pensando. E aí então vem um terceiro momento na oração que é tremendo. É o momento da conversão. E quando chega no capítulo 3 do livro do Abacuque, ele faz uma oração de conversão. Senhor, eu não sei, eu não consigo entender tudo, eu não consigo compreender todas as coisas, mas uma coisa eu sei: Tu és Senhor. E ele diz assim: por isso, ainda que a oliveira minta, ou seja, não produza o seu fruto, ainda que no curral não hajam animais, ou seja, não vai ter comida nessa terra, ainda que eu te louvarei. Sabe como é que a alegria vem no nosso coração? Não é somente quando Deus faz exatamente aquilo que a gente quer, mas quando a gente entende quem é Deus, quem é o Senhor, a sua grandeza, o seu poder, a sua glória, e Ele se revela a nós. Muitas vezes eu nunca soube o porquê nem para quê de muitas coisas que acontecem na minha vida, e eu acho que você também não, vamos falar a verdade. Mas eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso, que Ele é o Senhor dos céus e da terra, que Ele tem um plano para a minha vida. E eu sei que às vezes as revelações dEle eu não consigo compreender. Como por exemplo, Daniel estava orando e Deus começa a falar de coisas que vão acontecer do seu propósito, e Daniel não entende nada. Ele diz assim: Senhor, tudo bem, mas o Senhor precisa me ajudar a compreender tudo isso que o Senhor falou. E aí o anjo do Senhor vem com a mensagem e diz para ele assim: Daniel, sela esse livro, porque essas coisas não são para o seu tempo e nem para a sua compreensão, ainda que elas sejam verdade absoluta. Ai, a alegria vem no meu coração quando esse Deus Todo-Poderoso se revela, fala, toca a nossa alma, nos visita, e a gente sabe que a gente está falando com o Senhor, que abriu a porta do trono dEle para nós, e está mostrando para a gente a realidade que é invisível. Deus trata a nossa alma, mas Deus se revela, Ele se revela, e é lá no quarto que a revelação do Senhor se manifesta para nós. Mas há uma terceira razão que esse texto me ajuda a entender, e esse texto vai falar de um Deus que nos dá alegria, porque Ele responde às orações. Quando oramos, não estamos apenas apaziguando a nossa alma, mas nós estamos adentrando o trono de Deus e falando com o Todo-Poderoso. Olha só o que está aqui em Atos 8, versículos 6, 7 e 8. Quando a multidão ouviu Filipe, viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade.
Queridos, nós estamos falando com o Todo-Poderoso. Nada é impossível ao Senhor. E o que a Bíblia está dizendo é que quando nós oramos, não apenas a nossa alma está sendo tratada, mas Deus se revela, mas Deus abre os céus, e os céus começam a se movimentar por causa das nossas orações. Eu queria que Deus um dia pudesse abrir os nossos olhos, de todos nós, para a gente enxergar o que está acontecendo quando a gente está orando. Mas para que eu e você soubéssemos, Ele abriu os olhos de João o apóstolo. E João o apóstolo Deus abriu uma janelinha nos céus, ele pôde botar a cabecinha lá e começar a olhar o que estava acontecendo enquanto a gente estava orando. E ele escreveu no livro do Apocalipse para que a gente pudesse saber o que está acontecendo enquanto a gente está orando. Olha só o que está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 8, versículos 3 em diante. A Bíblia diz assim: outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar. E a ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E na mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Que coisa tremenda! O que a Bíblia está dizendo para a gente é que enquanto você está orando, está acontecendo algo tremendo na presença de Deus. Deus é onisciente, onipresente. Ele é o Todo-Poderoso, onipotente. Ele sabe quando você está orando. Ele não precisa de intermediários. Mas há algo tremendo que está acontecendo quando você está orando. A Bíblia diz que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. O que João viu foi algo tremendo. Anjos que estão diante do trono de Deus, carregando salvas, que tem misturado ao incenso, que é aquela fumaça que perfuma todo o ambiente do céu, com as orações dos santos. A palavra santo na Bíblia, não representa alguém que morreu e que intercede por nós, não. A palavra santo na Bíblia significa alguém que decidiu viver separado para Deus. E os santos no Novo Testamento, os santos no livro do Apocalipse, representam o povo de Deus. E o que ele está dizendo é que a oração do povo de Deus se mistura ao perfume do incenso que esses anjos estão ministrando. E eles estão subindo com essas salvas, com o incenso das orações. E essas orações enchem o lugar do trono de Deus, perfumam todo esse lugar. E a Bíblia vai dizer mais, que não para aí, porque Deus manda pegar das brasas do altar e lançar sobre essas salvas de incenso. E depois que os anjos derrubem essas brasas do altar sobre a terra, e coisas extraordinárias começam a acontecer por causa dessa manifestação do poder de Deus. A brasa do altar ali é um símbolo do poder de Deus, poder e autoridade do Todo-Poderoso Senhor. E Ele está então agora dizendo: anjos, desçam de volta e comecem a derramar sobre esse povo as respostas das minhas orações. Querido, quando a gente está orando, os céus começaram a se movimentar. Os anjos do Senhor que estão aqui na terra estão subindo para o céu, e os anjos que estavam lá estão descendo, e os anjos do Senhor estão indo à frente,
Tem coisas que vão acontecer na sua vida que você nem imagina como resolver. O anjo do Senhor já foi lá na sua frente, ele se colocou na posição lá, porque ele foi enviado pelo Senhor com a resposta das suas orações. É tremendo. O céu está se movimentando quando você ora. E quando a gente consegue perceber a movimentação do céu, queridos, a alegria do Senhor se completa na nossa alma. Manifestações do poder de Deus começam a acontecer. Coisas que a gente não imagina que poderiam acontecer, e nem sempre do jeito que a gente imagina que deveriam acontecer. Vem, porque o mover do Senhor está acontecendo agora. Simplesmente porque o povo de Deus está orando. E quando a gente começa a perceber esse mover de Deus, é impossível não viver a alegria do Senhor. Eu me lembro da nossa missionária Ana Alzira, quando ela voltou da guerra, ela ficou presa lá na guerra, e ela disse, chegou muito abatida, muito doente, mas chegou viva, graças a Deus, ninguém havia tocado nela, e ela então disse assim, olha, quando eu cheguei aqui eu estava muito cansada, né? Ela falou aqui no nosso culto, mas os anjos que estavam me guardando estavam mais cansados, e eu acho que as asinhas dele já estavam tudo furadas de bala, de tanto que me protegeram. Esse era o jeito dela brincar com coisa séria, né? Mas de dizer, sabe, eu creio que os anjos do Senhor estão se movimentando enquanto nós estamos orando. Eu ouvi um testemunho muito interessante essa semana, nesse encontro que eu fui, achei tão tremendo aquilo. A distribuição da Bíblia em papel em alguns lugares é muito difícil e proibida, e tem alguns missionários que são loucos, literalmente são doidos, porque eles contrabandeiam Bíblias para distribuir lá nesses locais. E um desses missionários então estava dizendo que encheu o seu carro de Bíblias, e aí chegou num ponto de controle, ele viu que estava sendo parado, e ele fez aquilo que ele chamou lá nesse encontro a oração do contrabandista. Essa é uma oração interessante, né? A oração do contrabandista. E ele então disse, Senhor, o carro está cheio de Bíblias, fecha os olhos desse policial, não tem outro jeito, dá uma cegueira para ele não ver. E aí então o policial pede para ele abrir o carro, porque ele queria ver, e ele abre o carro e está cheio de Bíblia, porta-mala cheio de Bíblia, banco de trás cheio de Bíblia, tal. E aí o policial olha espantado para ele assim, e disse, moço, o que você vai fazer com tanta verdura no carro? E aí o homem deu aquele risadinho assim, não falou nada, né? E mandou ele embora. E aí quando entra no carro, Senhor, aleluia, o Senhor fechou os olhos, da mesma maneira como o Senhor fechou os olhos daqueles soldados que foram prender Eliseu. Sabe, queridos, os anjos do Senhor estavam lá para fechar os olhos. Há coisas que estão acontecendo quando nós estamos orando, queridos, que a gente não tem dimensão da grandeza, porque o Todo-Poderoso Deus desse universo está se movimentando nessa terra. Eu não posso, você não pode, eu sou pecador, você é pecador, eu sou só pó, e se eu estou aqui falando é porque o sopro da vida um dia foi colocado por Deus em mim, não tem outro jeito. Mas o Todo-Poderoso ouve e responde às nossas orações, nem sempre como a gente quer, como foi no caso de Abacuque, mas esse Deus Todo-Poderoso trata a nossa alma. Esse Deus Todo-Poderoso revela a sua presença. Esse Deus Todo-Poderoso derrama o seu poder sobre nós. E quando a gente entra nessa dinâmica, queridos,
Ele é a nossa alegria. Eu acho tremendo lembrar de Estevão, esse homem de Deus, que ele vai ser apedrejado, e ele vai morrer apedrejado. E na hora que as pedras estão batendo nele, e ele vai morrer apedrejado, ele começa a dizer que os céus se abriram para ele, e ele viu o seu Senhor Jesus em pé, ao lado do trono de Deus, se revelando para ele. E é interessante que naquela hora ele não está mais preocupado com as pedras, porque o céu se abriu para ele, e ele faz uma oração muito estranha: Senhor, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A mesma oração que Jesus fez na cruz. Porque quando Deus se revela e o céu se abre, mesmo que pedras estejam batendo e doendo em nós, a alegria de Deus é completa na nossa vida. Ele tem plano, Ele tem propósito, Ele tem missão, Ele tem valor, Ele tem graça para conosco. Nessa manhã eu queria orar com você. Oração de fé, oração de esperança, oração para encher a nossa alma de alegria. E eu queria convidar você para ficar de pé agora, a gente vai orar juntos. E se pudesse a orquestra tocar alguma coisa suave agora para a gente, e eu queria desafiar você a começar essa oração. A promessa de Deus é que a nossa alegria pode ser completa. A sua alegria pode ser completa, a minha alegria pode ser completa, independente do que esteja acontecendo. E hoje a gente vai orar ao Senhor, e a primeira oração é sua, sabe por quê? Porque às vezes a nossa alegria não é completa, porque a nossa alma está doente, tem marcas no nosso coração, coisas do presente, do passado, dúvidas do futuro que estão lá mexendo com a nossa alma, e a gente tem que falar isso com Deus, e deixar Deus tratar a nossa alma. A gente vai se desnudando na presença dEle, para Ele descer lá no fundo e tratar, e nessa hora quando Ele está tratando, Ele vai revelar-se para você, você vai conhecer Deus numa intimidade, numa profundidade talvez como você nunca conheceu. Você vai poder ouvir a voz de Deus, você vai poder receber as promessas do Senhor, o Senhor vai se revelar. Mas enquanto você está orando, os anjos vão levando esse incenso perfumado até a presença do Pai. São as suas orações, vai encher o trono, mas não vai parar lá, porque o Senhor vai pegar fogo do altar e mandar ser derramado sobre essa terra, só por causa da sua oração. Então agora eu queria desafiar você a começar a falar com Deus. O que é que dói na tua alma? Quais são as marcas que estão travadas no seu coração? Talvez hoje você precise que Deus desça a profundeza que nunca desceu. Talvez tenha uma lembrança de alguém querido que te machucou muito. Deus precisa descer a esse lugar para ver cura na sua alma. Não põe debaixo do tapete, vai ficar cheirando mal, vai apodrecer você por dentro. Deixa Deus trabalhar isso. Talvez você tenha na sua vida algumas marcas tão preciosas, lembranças de milagres de Deus. Traga a memória e diga: assim como o Senhor fez no passado, o Senhor vai fazer isso na minha vida outra vez. Abre a tua alma, clama ao Senhor, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Agora eu quero orar por você. Querido Senhor, nós estamos aqui como pessoas humanas, não há poder em mim, nem há poder em cada um de nós, mas todo o poder no céu e na terra está nas tuas mãos. Pai, lembra-te que somos só pó,
E se falamos e andamos é porque nesse pó o Senhor soprou o sopro da vida, e o sopro da vida está em nós que veio de Ti. E eu quero te pedir, Senhor, olha para o coração do Teu povo agora. Olha, Senhor, para aquelas situações que eles estão colocando. Olha, Senhor, para aquelas necessidades que foram ditas. Olha, Senhor, para as marcas do presente e do passado, pela desesperança do futuro. Olha, Senhor, e põe a Tua mão. E eu quero te pedir, Senhor, Senhor, começa a tratar, começa a revelar a Tua presença aqui. Revela-te, Senhor, revela-te poderosamente. Revela-te, Senhor, revela-te. E eu quero te pedir mais, Senhor, que os anjos do Senhor se movimentem agora. Eu não sei quantos milhares de anjos tem aqui, milhões de anjos tem aqui, mas eu quero te pedir, Senhor, que haja um movimento dos exércitos celestiais agora. Tu que és o Senhor dos exércitos, movimenta os teus exércitos, e que o fogo do altar comece a ser derramado aqui, Senhor. Que aqueles que precisam, Senhor, de uma cura, sejam curados em nome de Jesus. Que aqueles que precisam de uma intervenção em situações complicadas da vida, recebam o Teu toque, a Tua intervenção. Que aqueles que estão amedrontados, quem sabe com o seu sustento, assim como o Senhor fez, Senhor, com Elias, que mandou os pássaros trazerem, que venha, Senhor, sobre eles o sustento. Ó Pai, que a farinha não termine naquela botija, nem o azeite, Senhor, como o Senhor fez com os Teus servos. Se for preciso, faz cair maná do céu, como o Senhor já fez. Brota a água da rocha, como o Senhor já fez. Traz as cordonizes, como o Senhor já fez. Pai querido, em nome de Jesus eu quero te pedir, movimenta a Tua graça aqui. Movimenta a Tua graça aqui, para que a gente possa dizer como Abacuque, em qualquer circunstância, ainda que a oliveira menta, que não haja vacas no curral, ainda assim te louvarei, porque Tu és o Senhor da minha vida. Ó Pai, revela o Teu senhorio, o Teu poder, a Tua força, a Tua graça, a Tua misericórdia, e faz de nós Teu povo, santos do Senhor, porque o Senhor nos separou para Ti. Faz de nós, Senhor, o alvo da Tua bênção e da Tua graça. Ó Pai, começa a derramar a alegria do Senhor sobre esse Teu povo, a alegria do Senhor que vai contra todo entendimento, a alegria do Senhor que é fruto da Tua paz, a alegria do Senhor que é fruto da segurança que vem das Tuas mãos, a alegria do Senhor de quem é carregado nos Teus braços. Louvado seja o Teu nome. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Dá a mão para quem está perto de você, e vamos terminar esse culto adorando o Senhor agora. Adora o Senhor, mas adora do coração, e deixa a alegria do Senhor encher a tua alma. Deus tem alegria para você, tem alegria para mim, tem alegria, e eu quero tomar posse dessa alegria. Amém? Meu Cristo, Senhor, outro igual não há. Para sempre, ó Rei, te louvarei por teu maravilhoso amor. Só você, consolo, abrigo, Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com o meu ser, tudo que sou, sempre te adorarei. cante ao Senhor. Cante ao Senhor, toda a terra proclame,
força e poder, e louvores ao Rei. curvem-se os montes e ruja o mar com o som de teu nome. Canto alegre por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Tuas promessas são incomparáveis, tuas promessas são incomparáveis, tuas promessas são incomparáveis, tuas promessas são incomparáveis. Aleluia. Acho que pode ser mais forte essas palmas aí, né? Ao Senhor Jesus que cumpre as suas promessas em todo o tempo. A Ele que nós adoramos esta manhã. E é com esse sentimento no coração que nós saímos daqui, a certeza de que Deus está pronto a nos ouvir em todo o tempo. Eu quero orar com você e nessa oração final também te convidar, próxima terça-feira agora, às 20 horas, lá na capela, vai ter o culto de casais da igreja. Então tem lá o retiro. Aqueles que não se sentiram muito bem ali como jovens casais e quiserem participar do culto de casais, que vai acontecer nessa próxima terça-feira às 20 horas na capela, você é bem-vindo ali, com certeza vai ser bênção para a sua vida. Vamos orar juntos. Pai querido, é a tua presença que faz a diferença. Quando o Espírito Santo do Senhor age, quando nós temos essa liberdade de estarmos na tua presença, o Espírito Santo do Senhor nos move para mais perto de ti. E de uma maneira tão preciosa, Pai, nesse sentimento tão gostoso que bate em nosso coração. O desejo talvez fosse nem sair daqui, era continuar aqui, ouvindo a Tua palavra, continuar cantando louvores ao Senhor. Mas eu sei que a principal diferença que o Senhor quer fazer na nossa vida, além desse momento que como comunidade nós estamos juntos, o Senhor quer que nós continuemos experimentando isso contigo todos os dias. Então vai junto, Pai, vai junto, caminha junto conosco, e que durante toda essa semana, o que cada um dos teus filhos tem aqui programado na agenda, nos compromissos, nos desafios, nos momentos de respostas, de orações colocadas diante do teu altar, como petições e súplicas ao Senhor, que o Senhor, na bondade e na misericórdia do Senhor, na sua soberania e na sua vontade, o Senhor possa atender cada uma dessas orações. E que esse sentimento precioso do Senhor em nós continue fazendo a diferença em todo o tempo. Que a tua boa mão esteja sobre todo o teu povo aqui, Pai. E que sejamos conduzidos em paz, na paz do Senhor que excede todo entendimento e que cuida da nossa mente e do nosso coração. Assim oramos em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Querido, vá na graça do Senhor Jesus, não sai daqui sem desejar essa graça do Senhor para alguém próximo a você, que a sua semana seja uma semana de bênção.